Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 23 de novembro, o Evangelho é Lucas capítulo 21, de 1 a 4. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: Em verdade vos digo, que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Começo esse texto recordando as palavras de um grande jesuíta que dizia: Deus nos deu o máximo e espera de nós ao menos o mínimo. Quer dizer, Deus nos deu tudo, desde a obra da criação, quando Deus criou todas as coisas do nada, não é? Fez com que todas as coisas viessem a existir, preparou todas as coisas para que o homem pudesse tomar conta desse grande jardim que é o mundo, não é? Até a cruz, quando Deus deu seu próprio Filho para morrer por nós na cruz. No Salmo 8 se diz lá: Senhor, o que é o homem para tanto cuidado receber, para tanto cuidado merecer? Então Deus nos deu o máximo, espera de nós o mínimo em gratidão, em oferta, em zelo, em vida de valores do Evangelho, vida vivida iluminada com as palavras de Deus. É isso que Deus espera de nós. No texto de hoje, Jesus está no templo. Semana passada nós escutamos aquele texto em que Jesus entrou no templo para purificar o templo, purificar de todo o comércio, de todo espírito de venda, de compra, de troca, de negociações, de todo espírito do mundo, espírito perverso que habitava naquele momento o templo. Hoje, Jesus se apresenta fazendo uma análise das ofertas que estão sendo colocadas ali no templo. E o texto diz que ele viu que algumas pessoas ricas depositaram no tesouro do templo ofertas grandiosas, poderia-se dizer assim, relativamente grandiosas. Mas Jesus observa que veio uma viúva e depositou naquele momento 2 pequenas moedas. Os estudiosos dizem que as moedas que essa viúva usou eram as moedas que eram usadas no templo, moedas simples que não valiam quase nada, moedas que não tinham valor, não é? Mas era o que ela tinha talvez para comer o pão daquele dia. Faz recordar o texto do profeta, não é? Em que o profeta vai à casa da viúva e ela diz: olha, o que eu tenho aqui é uma massa para fazer o pão e comer e depois esperar a morte. E ali acontece a multiplicação da farinha, não é? E ela consegue fazer o pão para ela e também para o profeta. Essa viúva nos faz pensar em todas as viúvas daquele tempo. A condição social da viúva não era boa, era muito difícil, porque não havia nenhum tipo de previdência ou de ajuda dos governos ou coisa assim. Então a situação da viúva era de muito sofrimento. Quando uma mulher ficava viúva, normalmente, ela tinha poucas opções. Ela poderia herdar o que o marido deixou se ela tivesse algum filho homem, senão não podia herdar. Caso não herdando o que o marido tenha deixado, ela teria poucas opções a seguir. Ela poderia tornar-se mendiga, poderia tornar-se prostituta, porque o trabalho para a mulher era algo que era muito difícil naquela época, não é? E depois a mulher era tida como objeto que pertencia ao pai e depois, através de um dote, passava a pertencer ao marido.
Então era um objeto, não é que tinha essa dignidade toda. Jesus é que promove a dignidade da mulher. E no interno da igreja, nos primeiros séculos, a mulher terá um papel importantíssimo. São notáveis as figuras das viúvas, das virgens, das profetisas, das diaconisas. Então, olhando o texto de hoje, esta viúva deu daquilo que ela tinha para viver. Nós somos convidados a entregar a Deus, ofertar a Deus com amor, não daquilo que nos sobra ou daquilo que não queremos, daquilo que não nos serve mais, mas entregar para Deus aquilo que faz parte da nossa vida e que nos faria até falta. Às vezes, como padre, eu experimento isso na vida paroquial. Às vezes, quando a gente está fazendo uma campanha, alguém entrega às vezes uma galinha doente, um bicho que não está servindo, ou entrega alguma coisa que não lhe serve mais. É verdade que o povo de Deus é muito bom e muito generoso, mas aqui e acolá aparecem essas coisas, né? De alguém que vem entregar no templo aquilo que não lhe serve mais para nada. Aquilo que não lhe serve também não serve ao outro. Isso faz pensar em todas as coisas. Às vezes uma roupa que você quer dar para alguém e você vê que não dá mais, não tem sentido doar a ninguém, porque não serve mais de jeito nenhum. Então tem sentido doar quando aquilo pode realmente servir para alguém, quando aquilo pode ser usado com dignidade para alguém. Jesus está comparando as duas ofertas, a oferta dos ricos e a oferta da viúva pobre, porque ele sabe que aquela viúva tem um coração muito simples, mas ao mesmo tempo muito generoso. Então a comparação não é da quantidade, porque diz o provérbio antigo, Deus vê a intenção, enquanto o homem vê apenas a ação. O homem vê o externo, Deus vê o coração. E isso se aplica muito bem ao texto de hoje, porque enquanto as pessoas elogiavam aquelas ofertas daqueles ricos, que eram ofertas grandes, não é? Jesus teceu um elogio à oferta daquela viúva. E quantas viúvas nós encontramos também ao longo da história da igreja e nas nossas vidas de paróquia, pessoas que ofertam, não é? E que ajudam às vezes com o seu dízimo, com ofertas da sua pobreza, como diz o cântico, as mãos mais pobres são as que mais se abrem para tudo dar. Isso a gente experimenta no dia a dia de maneira muito concreta. Eu recordo de uma senhora que vendia verduras na feira, vendia ovos de galinha caipira para dali dar o seu dízimo. E recordo de um pequeno produtor, um homem simples do campo, que todos os anos, das crias das ovelhas, ele fazia a 10ª. Dizia, não, uma parte é de Deus, então a 10ª será dada em oferta, será dada em dízimo. E dava também a 10ª daquilo que plantava, do milho, daquilo que plantava, do arroz, do feijão. Pois bem, olhando o texto de hoje, nós vemos que Deus espera de nós que as nossas mãos sejam abertas, porque diz o ditado antigo, só sabe ganhar quem sabe também doar. Quem não é capaz de abrir a mão para doar, dificilmente abrirá a mão para receber também. Porque a vida tem uma lógica, ou obedece uma certa lógica da graça, da gratuidade, da bondade. E é preciso entrar nessa lógica para poder ter uma vida mais agradável, mais bela, mais feliz. Quanto mais nós formos mesquinhos na relação com Deus, na relação com o próximo, mais a vida também vai nos devolver mesquinharia. Que o Senhor nos ajude hoje a pensarmos sobre isso, não somente com relação ao templo, mas com relação também às pessoas com as quais nós convivemos, aqueles que têm funcionários e pessoas que trabalham consigo, a pensar se estão sendo justas no pagamento e coisas desse tipo assim. O Evangelho de hoje nos faz pensar bastante. Deus não espera de nós as sobras, Deus espera de nós aquilo que de fato possa servir para a nossa salvação e para o nosso crescimento. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.